Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12. Amém? O texto diz: agora vos rogamos, irmãos, que aceiteis com apreço os que trabalham entre vós, e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Exortemo-nos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consolai os desanimados, amparai os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retendo bem o que é bom, abstei-vos de toda forma de mal. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por esta palavra, Senhor. Nesta hora, Deus, eu quero te pedir, Deus, uma bênção especial, Pai, pelo trabalho, Deus, que está sendo realizado, Senhor Deus, pelo teu servo Jonas e pelo teu servo Bonfim, Pai. Abençoa esta obra que eles estão fazendo, Pai, que o Senhor possa usá-los poderosamente, Deus, e que almas, Deus, possam ser, Deus, transformadas, Deus, pela palavra dos teus filhos, Pai. Usa eles poderosamente, Deus, na obra ao qual o Senhor colocou na mão deles, Pai. Que eles sejam, Deus, abençoados, Deus, tudo que eles venham a fazer ali, Deus, seja para a tua honra e a tua glória, Pai, e o teu nome seja glorificado e exaltado naqueles lugares, Pai. Obrigado, Deus, nos toma nesta manhã, Deus, com um espírito de obediência, Deus, e de excelente comunhão, Pai, que nós possamos, Deus, estar cativo nessa hora, Deus, aquilo que o Senhor deseja nos falar, Pai. Abra nossa mente, Pai, para que possamos entender a tua palavra. Obrigado, Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O tema da mensagem desta manhã é em busca da santificação. Queridos, existe uma frase de um louvor que cantamos, que diz: eu quero ser santo, né? Cantamos que queremos ser santo, que desejamos ser santo, que precisamos ter uma vida santa, como se isso fosse o que às vezes falamos, como se isso fosse uma habilidade profissional, né? Ou de comportamento com relação ao próprio corpo. Mas o que vamos abordar aqui é sobre a importância de se aperfeiçoar a cada dia, meus irmãos, na vida cristã, para ser santo. É uma questão de aperfeiçoamento. Então, viver em santidade, na presença de Deus, é buscar ser semelhante a Jesus, ser parecido com Ele, né? Então, o único perfeito, o único que foi perfeito e que não teve mancha nem mácula, é Ele que é o nosso alvo de perfeição, é Ele que devemos buscar e devemos desejar ser parecido. Jesus é o nosso modelo de santidade. Então, quando eu falo sobre santidade, eu não penso em Davi,
não penso em Moisés, não penso em Elias, não penso em Josias, não penso em Zacarias, eu penso em Jesus, que é o modelo ideal de santidade. Por isso, devemos andar como Jesus andou, devemos sentir o que ele sentiu, devemos procurar viver como ele viveu, buscar ter uma vida igual à vida de Jesus. Esse tem que ser o nosso desejo, né? Então Jesus nos disse em Mateus 5,48, ele diz: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, se ele disse sede, ele está mandando que nós sejamos. E se ele manda, é porque existe a possibilidade. E se existe a possibilidade, devemos o que? Buscar esta santidade, né? Então, o texto apresenta, meus irmãos, sua resposta para as pessoas que desejam alcançar a santidade. O texto que nós lemos apresentam essas respostas. Então, vejamos algumas características, né? Nessa manhã eu queria falar sobre algumas características de quem busca ser santo, como santo é aquele que nos salvou. Então, se eu busco ser santo como ele, se eu busco viver uma vida de santidade como ele, então quem deseja, meus irmãos, ser santo como ele é santo, precisa desejar o que? Purificar-se, ser puro, né? Romanos 7,9 diz: porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Aí Paulo, ele dizia que muitas vezes ele queria fazer o bem, mas fazia o mal, porque o mal está sempre diante de nós. Então precisamos estar vigilantes. Então, um grande problema na santificação, né? O maior problema, o problema da santificação, melhor dizendo, é a luta da carne contra o espírito. É essa luta, né? E nós sabemos que a primeira coisa que a pessoa precisa para santificar-se é ter a vontade da carne, o que? Transformada, mudada. Eu preciso buscar essa transformação, essa mudança. Então eu quero dizer, queridos irmãos, quer dizer que o pecado passa a gerar o quê? Em nós frustração, ao invés de prazer e santificar. E a santificação, ela traz o quê? Alívio em vez do peso, né? O pecado traz frustração, por quê? Porque no momento que nós pecamos, nós ficamos frustrados. Dá uma tristeza no coração quando a gente faz algo de errado. Acho que esse sentimento é com todos aqueles que têm o Espírito Santo, né? Aqueles que buscam essa santificação. E eu quero dizer que a santificação traz o quê? Um alívio. Quando a gente faz aquilo que o Senhor quer que façamos, a gente fica feliz, né? Quando nós somos identificados como alguém que faz a vontade de Deus, nos sentimos felizes. Então quer dizer que quando você deseja se purificar, experimenta o que? A manifestação da graça, a graça justificadora, ela é em você. Quando você busca ser santo, a graça justificadora, ela habita em você e ela opera na sua vida. Então, 1 João 3,3 diz: assim mesmo se purifica todo o que nele tem a esperança, assim como ele é puro. Então, se eu tenho esperança nele, meus irmãos, então eu estou buscando o quê? Purificação. Então, busque a sua esperança no Senhor, para que você possa se purificar. Então, observe que a graça santificadora, ela limpa, né? Pedro, ele fala em 1 Pedro, que segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos vós também, vós mesmos, em todo o vosso santo, em todo o vosso procedimento. Então, o que é que Pedro diz aqui, meu irmão? Que nós precisamos nos tornar em todo o nosso procedimento que ele está falando de quê? Das minhas atitudes, da minha forma de agir, em tudo que eu faço. Todas as minhas atitudes no meu dia, desde o momento que eu acordo, eu tenho que o quê? Tenho que buscar o quê? Ver o meu procedimento. Como é que eu tenho agido? Isso é uma atitude de alguém que é santo, né? Então, à medida que nos aproximamos de um Deus santo, que é santo, 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 nós somos purificados e absorvidos
absorvemos o quê? Quando eu me aproximo de Deus, eu começo a absorver o quê? A imagem dele. Porque se eu estou próximo dele, nós somos o quê? Fruto do meio que nós vivemos. Todo ser humano é assim. O homem, né? O ser humano, ele é fruto do meio que ele vive. Então, se eu estou andando com o Senhor, eu vou ficar parecido com ele. É por isso, meus irmãos, que Pedro foi identificado como servo de Jesus. Porque Pedro parecia com Jesus. Ele tinha o que? As características de Jesus. Né? Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós absorvemos, né, a sua imagem, a sua semelhança, mais parecemos com Ele. E para eu me aproximar dele, eu preciso fazer o quê? Preciso estar em constante comunhão com Ele, através da sua palavra, através de oração, através dos louvores, através de tudo aquilo que me aproxima dele. Ele disse em Gênesis 1,17 que se quisermos ser santo, santificar a nossa vida, precisamos desejar o quê? A santidade e buscar essa santidade. Eu preciso desejar, eu quero, mas eu não busco. Não valeu de nada eu querer, né? Eu preciso buscar. Quem quer ser santo? Então precisamos buscar. Querer nós queremos, mas precisamos buscar. Então, queridos irmãos, nós precisamos o quê? Precisamos buscar, né? Essa santidade dia após dia. Então, é preciso desejar purificar-se. Essa purificação. E segundo, quem deseja santificar-se, é preciso buscar libertação. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós somos assediados pelo pecado. Todo dia o pecado vem, me chama, mas eu escolho Deus. Temos que escolher ser amigo de Deus. Temos que escolher estar na presença dele. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que o pecado é como um laço que embaraça a vida da pessoa até estar completamente presa. Não pense que o pecado ele já se apresenta da forma. Eu lembro que uma vez peguei um funcionário que roubava lá em Sauípe, estava em minha sala, aí o menino disse assim: seu Edson, o Risadinha está andando aqui meio que Robocop. Eu disse: traz ele para minha sala. Aí levaram. Chegou lá e disse: senta aí, Robocop. Ele disse: seu Edson, eu não posso sentar não. Eu disse: não pode sentar por quê? Está com problema? Desculpa, está de prisão, está com hemorroide, alguma coisa assim? Não posso. Ele disse: não, então tem alguma coisa errada. Aí eu disse: e por que você não pode sentar? Ele: estou sem condições de sentar. Aí Jesus disse: é por isso, seu Edson. Aí chegou a camisa dele, estava todo revestido de carne. Ele lá no refeitório, ele fez os bifes de carne de primeira, e aí revestiu todo o corpo. Quando tirou tudo de dentro do corpo, tinha 30 quilos de carne revestido, perna, corpo, barriga, braço, todo com capotão. Aí eu disse assim: rapaz, essa é a primeira vez que você faz isso? Fala a verdade. Ele: não, eu comecei levando meio quilo. E o pecado é assim. O pecado não começa logo grande, né? Ele começa pequeno. Ele vai nos cercando, né? Vai nos cercando, vai nos assediando, vai se mostrando, e se a gente não repreender, termina a gente sendo tragado por ele. Então o pecado é como um laço que embaraça a vida da pessoa até estar completamente preso. Eu quero dizer que deseja a santidade deve reconhecer que necessita Cristo, que é o padrão de uma vida santa. Eu necessito dele. E quando a gente diz a Deus: Senhor, eu necessito ser igual ao seu filho, Deus aí nos faz ser igual a ele. Mas quando a gente não fala, é porque nós não queremos, nós não desejamos, e às vezes nós não desejamos, queremos viver a vida que nós levamos. Então a busca pela libertação deve ser um esforço constante. Para o crente, pastor, sim, para o crente. Às vezes a gente precisa ser liberto de alguma coisa. Às vezes tem pecado que nós somos habituês,
É como o hóspede habitué em um hotel, que está lá sempre, direto, todo mês está lá, toda oportunidade está lá. O pecado é assim na vida do crente também. Tem crente que peca habitualmente. Então precisa se libertar. Então o desgosto pelo pecado precisa chegar ao ponto de detestar todo o mal até libertar-se dele. Eu não quero, eu detesto o Satanás, eu detesto o diabo, por isso eu preciso estar longe dele. Então você tem buscado a libertação de todo o mal que você tem vivido, eu tenho buscado, nós temos buscado. Às vezes nós nos acostumamos com o pecado e queremos continuar, porque eu quero dizer, então, precisa livrar-se de tudo que prende sua vida no pecado. Então, tudo aquilo que pode me levar ao pecado, eu tenho que evitar. Cada um, meu irmão, tem um ponto fraco. Todo ser humano tem um ponto fraco. Às vezes, o seu ponto fraco não é o meu, né? Às vezes tem lugares que eu posso estar tranquilamente, aquilo não vai me assediar como assedia você, e tem lugares que você pode estar que não me assedia e me assedia. Então por isso que a Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal, aquilo que traz o mal a nós. Então, queridos irmãos, por isso que nós que pregamos o Evangelho, temos que ter cuidado. Outro dia me perguntaram assim: seu Edson, beber é pecado? Eu disse não. E tomar um copinho de cerveja, tem alguma coisa de errada? Eu digo, não tem nada de errado, não. Eu disse, mas tomar 10 copos tem. Aí eu disse, se eu tomar um, eu quero tomar 10. Então eu não posso tomar nenhum, né? Aí disse, mas as igrejas deveriam ser claras. Eu disse, tudo bem. Chega um alcoólatra na igreja, e eu digo que é permitido, que pode, que está liberado. Eu estou falando só para alguns, eu estou falando para todos. A mensagem de Deus é para todos. O alcoólatra, ele vai tomar também. E o que vai acontecer? Ele vai voltar ao alcoolismo, né? Aí fui para a questão da santidade, que o meu corpo, eu disse, pronto, esse é um ponto. O outro ponto é que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O que a igreja, a bebida agrega de bom ao nosso corpo? Nada. Tem alguma coisa? Não. Eu disse, então eu preciso me abster daquilo. Agora traz coisas negativas. Você conhece alguns fatos negativos de bebida? Eu digo, eu e você conhece milhares, né? Então, se é algo que destrói, então, por isso que eu não bebo. Eu não bebo primeiro porque destrói o templo e porque eu preciso ser um exemplo para o outro. Então, meus queridos irmãos, nós temos que buscar a libertação do pecado. Então, aquilo que nos leva ao pecado, e a bebida me leva a cometer o pecado, é preciso nos libertar. Então, livre-se de tudo que prende sua vida no pecado. Então, nós sabemos que temos, muitas vezes, nos prendido a coisas que nos afastam de Deus. E a Bíblia manda que a gente fuja da aparência do mal. Então é preciso dar um basta, é preciso dizer chega aquilo que tem o que? Me afastado da presença de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós perdemos até algo muito maior, porque não queremos renunciar. Hoje perdemos algo grande amanhã, né? Perdemos algo muito maior. Então quem deseja santificar-se, busca o quê? Uma conversão contínua, é diária, a cada dia. Quer dizer, no Filipenses 3, 13 e 14, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o plano da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, é preciso prosseguir para o alvo. O meu alvo é Cristo, né? Então, eu julgo que eu posso alcançar, e só alcança quem vai o quê? Em frente. Um atleta que ele está participando de uma maratona, se ele começa correndo, está na frente. Se ele começar a diminuir, vai ser muito difícil chegar ao alvo, é capaz de chegar no meio do caminho e não aguentar mais, né? Então a conversão é uma mudança de atitude, virar-se para Deus e deixar o mundo, dizer, olha Senhor, não sou meu, não sou só Jesus, sou todo teu, é completo.
não existe estar em cima do muro, né? Então, queridos irmãos, eu quero dizer que converter é negar a si mesmo, dizendo não para os seus próprios desejos, até vencer o que? Vencer a vontade da carne, vencer o que? O pecado, vencer o diabo. Então nós precisamos ir em busca dessa vitória, e essa vitória nós só alcançamos se nós seguirmos para Cristo, seguimos para Ele. Então quem deseja santificar-se, livra-se de quê? De maus pensamentos e maus palavras. É preciso dizer assim, os pensamentos, quando o pensamento mal vem na cabeça de todos nós, né? Que às vezes a gente pensa mal, precisamos dizer assim, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, repreende esse pensamento. É isso que precisamos fazer, precisamos repreender, queridos irmãos, para nos livrar dos pensamentos maus. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, precisa ter uma mente que é transformada, uma mente renovada. Então, quando nos santificamos, procuramos alcançar o que é a vontade de Deus. É a vontade, não a minha vontade, mas a tua vontade. Paulo diz em Tessalonicenses 4:3, ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então a vontade de Deus é que sejamos santos, que busquemos a santificação. Então a mudança mais importante é a da mente, meus irmãos. Aqui está o segredo. Ore pelo Senhor, repreende, Deus, qualquer pensamento negativo, qualquer pensamento mau. Então, para mudar a mentalidade, é necessário renovar a mente com novas informações, conhecimentos que edifiquem, ocupando o lugar de coisas inúteis. Então eu preciso o quê? Aí eu digo assim: poxa, eu vou ficar o tempo todo lendo a Bíblia? Não. Eu pego um livro, né? Pego um livro para ler. Eu tenho um livro aqui, né, que é meu livro de mochila. Tem que ter um livro de mochila, né? Está aqui, desvendando versículos difíceis. Às vezes eu não quero ler a Bíblia, eu vou para o livro, vou para a palavra, vou para outras coisas. Então nós temos que procurar o quê? Encher a nossa mente, ler outras coisas referente à palavra de Deus, buscar conhecimento. E quando a gente faz isso, queridos irmãos, quando a gente busca, né, e ocupar a nossa mente com coisas úteis, coisas que edificam, né? Que é o que a palavra de Deus orienta a cada um de nós, a buscar as coisas que edificam. Então, um bom exercício é ocupar a mente com coisas úteis, é com louvor, é com a palavra de Deus, é com leitura. Então, experimentando, né? Quando te vier os maus pensamentos, quando vier os maus desejos, então comece a meditar no louvor da palavra de Deus. Olha, eu mesmo faço isso. Às vezes eu estou assim, se vier um pensamento ruim, eu aí começo a buscar um louvor, e aí medito no louvor, na adoração, e aí começo a adorar a Deus. Adorar no sentido de meditar na palavra, no texto, né? Porque todo louvor tem uma mensagem, todo louvor tem uma mensagem. Então medite no louvor, na adoração. Para manter a mente, queridos irmãos, renovada, é preciso vigilância contra coisas fúteis, como a maledicência, que vem apenas o quê? Preencher o espaço do pecado em nossa mente. Então, às vezes a maledicência vem, entra na nossa mente. Às vezes, sabe o que é maledicência? Às vezes eu olhar para Bonfim e dizer: esse Bonfim, hein? Olha a maledicência. Esse irmão Milton. E tem gente que faz isso, fica julgando mal as pessoas. Isso chama-se maledicência, é um mal na mente, é pensar o erro do outro, pensar que o outro está fazendo algo de errado, e nós não devemos julgar as atitudes de ninguém. Então, queridos irmãos, para manter a nossa mente renovada, é preciso vigilância, né? Observe, queridos irmãos, que Tiago, ele fala que o pecado do falar mal invalida a religião. Quer dizer, eu digo: eu sou batista, né? Eu não sou nada quando eu falo mal do meu irmão. E tem gente que tem a vida para falar mal dos outros, né? Tem irmão que liga para você para falar mal dos outros, para criticar os outros, para desejar qual que será que está falando, por que isso, por que aquilo. Então, queridos irmãos, conseguimos frear a nossa língua quando a nossa mente é renovada. Então conseguimos dar um freio.
Então tenha uma mente renovada e automaticamente a sua religião não vai ser invalidada, a sua adoração. Minha religião é Jesus, então Jesus não vai ser invalidado na sua vida. Então busquemos o que? Nos alimentar com coisas que edificam, coisas que glorificam o nosso Deus. E em quinto lugar, quem deseja santificar-se, concentra-se na oração e na leitura bíblica. Oração e leitura da palavra. 2 Coríntios 10:5 diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Algo cativo é algo que está preso, né? Cativo é de cativeiro. Quem está no cativeiro está preso. Então ele pede o que em Coríntios? Paulo diz: leve cativo, prenda os seus pensamentos à obediência a Cristo, a obediência à palavra dele. Então para John Wesley era muito importante conseguir ser livre, né, das distrações na oração e na leitura da palavra. Então João é um dos maiores teólogos do nosso tempo. Ele disse que a distração dele, o que fazia com que ele não se distraísse, não se desligasse de Cristo, né? Porque você, quando se distrai, você desligou. Vou me distrair, você se desligou. Era viver o quê? Uma vida de oração e louvor e adoração. Então é preciso viver. Então precisamos aproveitar bem os momentos de orar e ler a Bíblia e nos concentrar o máximo possível. Concentre-se na palavra, medite nela. Então atualmente nós somos muito cercados, né? Acho que todo mundo é cercado de coisas que atualmente somos cercados e tomam que a nossa atenção. Outro dia eu estava vendo um vídeo que disse que o celular matou tudo, né? Fala que o celular matou a leitura, o celular matou a televisão, o celular matou o telefone, o celular matou tudo. Aqui no celular você faz todas as coisas e todo mundo tem celular, né? Então, queridos irmãos, eu quero dizer que a vida devocional é indispensável para alcançar o quê? A santificação. Eu quero dizer para vocês que tem pastores que dizem assim hoje: vamos ligar as nossas Bíblias. Substituíram a Bíblia pelo celular. Tem irmãos que não estão levando mais a Bíblia para a igreja. Eu, particularmente, eu sou contra. Eu acho que tem que ir com a Bíblia. A Bíblia é o instrumento, né? Porque o celular pode não ter rede, você pode estar descarregado, você achar que carregou, como às vezes a gente acha que carregou e não carregou. Às vezes meu celular ele carrega de noite. Eu cheguei no trabalho outro dia, não tinha, estava sem carga, estava desligado. Quando eu olhei, não tinha nada, a bateria estava descarregada. E aí? E se você precisar da palavra de Deus, né? Então, queridos irmãos, a vida devocional é indispensável para alcançar a santificação. Então, pela palavra que somos o quê? Santificados. É a palavra que nos santifica. Então, através das escrituras, passamos a ter o que? Mais intimidade com Deus, porque eu só sou íntimo de alguém que eu conheço, sei como a pessoa é. Tem alguns programas de até eventos, até na nossa denominação, acampamento, diz: olha, vamos escolher, quero 5 maridos, vem à frente, você vai dizer a qual que sua esposa mais gosta. Aí o cara aí se bate: é vermelho, Aí perguntaram: qual é a cor? Separa ela, qual é a cor que você mais gosta? Vermelho. Acertou. Então, você ser íntimo de Deus, você precisa conhecer a Deus. Por que chama o marido? Porque é a pessoa mais íntima da esposa. Então, a intimidade com Deus nos faz o quê? Conhecer a Deus, saber o que Ele deseja. E onde é que Ele expressa a sua vontade? É na sua palavra. É nessa palavra que Ele expressa. Então precisamos o quê? Meditar nela, como Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Precisamos o quê? Nos disciplinar para ter o quê? Momento a sós com Deus. Precisamos ter momento de comunhão com Ele. Observe que Daniel foi até preso da roda dos leões, porque orava. Disseram a Daniel assim: rapaz, ore em outro lugar. Ele: não, ali é o meu local de adoração com meu Deus. Eu não vou deixar o meu local de adoração, é o local que eu tenho comunhão. Então, com o tempo, nossa intimidade com Deus aumentará e, consequentemente, o que? Uma intimidade maior com Ele teremos com o tempo. Então, quanto mais nós conhecemos Ele, mais devemos prosseguir em conhecê-lo. Então, busque esse momento no seu dia, um momento de intimidade, um momento de dedicação a Ele. Em sexto lugar, quem deseja santificar-se, busca a orientação do Espírito Santo.
em tudo. Precisamos buscar ser orientado por Ele. Observe, queridos irmãos, que João 14, 26 diz: Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. É Ele que nos ensina, é Ele que nos orienta. Então o Espírito Santo, que é Deus presente conosco, mas nos ensina, e Ele nos ensina todas as coisas. Precisamos buscar a orientação de Deus para não errar. Então, quando nós somos orientados por Deus, nós não erramos. Quando nós somos orientados por Deus, nós não fazemos o erro, não cometemos o erro. Quando nós dizemos: Senhor, me orienta, meu Deus, me conduz, Senhor, me faz, Senhor Deus, fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Então, eu quero dizer aqui, Gálatas 5,16: andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Então, por quê? Porque quem anda no Espírito, o que é que acontece? O diabo não tem acesso. Se você anda em Espírito, quando você entra em um lugar, o que acontece? As trevas se dissipam, o diabo bate em retirada. Ele diz: não, com esse não. Como tem muitos casos, né, das pessoas, do diabo destruir muitas vidas. E aí já vi casos até de pessoa ir para casa de macumba, chega lá e diz assim: olha, quero fazer um trabalho para destruir uma pessoa. E aí o macumbeiro lá diz assim: vamos, entra aqui, senta e começa a falar sobre o trabalho. Quando diz quem é Satanás lá manifestado: não, aquele ali não, aquele é do homem de branco. Aquele ali eu não tenho acesso. Sabe por quê? Porque anda em Espírito. E o diabo, ele sabe. O diabo conhece. Então, queridos irmãos, quando tomamos nossas decisões sem orar, a probabilidade de errar é muito grande. Eu quero dizer que o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações, ele nos orienta. Observe que Isaías 30, 21 diz: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então eu quero te dizer que ele nos orienta em todas as coisas. Então, temos buscado, é essa direção que temos ouvido em nosso ouvido: não, Edson, não vá por aí não, Edson, não faça assim não, olha, é dessa forma. É isso que você tem ouvido? Ou você tem tomado suas decisões por conta própria? Você tem buscado? Então busque as suas decisões, as suas orientações no Senhor. E em sétimo e último lugar, querido irmão, quem deseja santificar, fuja das tentações. Observe que João 8, capítulo 8, versículo 11 diz: vai e não peques mais. Jesus falou isso àquela mulher adúltera, né? Então Jesus perdoou a mulher, mas lhe deu o quê? Um comando para ir e deixar o pecado e abandonar o pecado. Então, queridos irmãos, eu quero dizer nesta manhã que quem deseja santificar precisa o quê? Fugir das tentações, precisa fugir daquilo que aparenta ser o mal. Ou seja, a partir de então deverá o quê? Lutar contra o pecado e fugir. Nós sabemos o que nos leva ao pecado, sabemos aquilo que nos impõe, né? Então aquela mulher deve ter sofrido muito até conseguir vencer o quê? O preconceito do povo e o seu pecado interior. Não pense que foi fácil para ela, depois de Jesus ter perdoado ela ali, depois das pessoas ter largado as pedras, e aí ela seguir. Está pensando que ela andava e as pessoas não continuavam apontando? Está pensando que ela andava e ela mesmo não se condenava, dizia: poxa, mas eu fiz isso. Mas ela precisava o quê? Abandonar. A Bíblia diz que quem abandona e deixa alcança a misericórdia, né? Então eu quero dizer nesta manhã que por isso sempre oramos pedindo a Deus: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, não me deixe cair. Senhor, me ajuda na minha força. Então o homem natural deseja, querido irmão, o que a carne quer. Tudo que a carne quer, ele faz. Tudo que a carne deseja, ele faz. Agora mesmo teremos a festa da carne, né? Hoje eu estava ouvindo um pastor falar que o carnaval, meus irmãos, é uma festa espiritual.
É a festa onde o Satanás ele reina na cidade, ele está reinando na vida das pessoas que ali estão, eles estão reinando na vida de todos aqueles que vão para lá, para a avenida, para pular, porque ali é uma festa em honra e glória de Satanás. E aí o que é que eu quero te dizer nessa manhã? Às vezes, meus irmãos, nós estamos vendo, estamos olhando como uma festa normal. Não, é uma festa espiritual, onde Satanás reina. Então o homem natural ele deseja o quê? Aquilo que a carne quer. O homem natural deseja ir para a avenida, deseja pular atrás do trio elétrico, como bem disse, né? Um cantor, atrás do trio só não vai quem já morreu, e nós que aqui já morremos, a gente não vai atrás do trio elétrico. Ele estava certo em dizer isso, porque nós já morremos para esse mundo. Então eu quero dizer que o Espírito Santo, ele entra na nossa vida, nos dando o quê? Uma nova tendência, não querer mais o erro. Então a partir do princípio que eu desejo o erro, que eu pratico o erro, que eu quero continuar praticando o erro, é porque tem alguma coisa de errado aí. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, a tendência dele é querer viver para Deus, é querer agradar a Deus. Então não podemos o quê? Brincar com o pecado, e muitas vezes temos brincado com o pecado. O diabo, queridos irmãos, do diabo não precisamos fugir. Sabe por quê? Porque se resistirmos, ele foge de nós. Então, quanto nós resistimos a ele, ele bate em retirada. Mas para resistir a ele, precisamos estar revestidos do Espírito Santo, precisamos estar revestidos da palavra de Deus. Então a tentação não vem de Deus, se do próprio homem sempre temos como vencê-la. Sempre é possível vencer. Ninguém peca porque, não, eu pequei porque eu quis, pequei porque eu desejei, porque o pecado é algo que Deus nos orienta. Observe que 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais o quê? Suportar. Então temos condições, podemos suportar, podemos. Então caímos por quê? Porque desejamos cair, né? E às vezes queremos até responsabilizar outro. Às vezes deixo de ir para a igreja, não vou mais para a igreja por causa daquele pastor, não vou mais para a igreja por causa daquele diabo, o irmão me maltratou. Você está indo para a igreja por causa do pastor? Você está indo para a igreja por causa do diácono, por causa do irmão? Tem que ir para a igreja por causa de Cristo. E Cristo não nos decepciona. Ele não nos decepciona jamais. Então precisamos o quê? Fortalecer o espírito, sendo pronto porque para vencer a carne que é fraca. Então o espírito ele é forte, meus irmãos. O seu espírito ele é forte, a sua carne é fraca, mas você tem um espírito forte dentro de você. Tome, né? Temos fugido da tentação, temos resistido. Então o texto que eu acabei de ler diz que nós temos capacidade de resistir, temos capacidade. Então não há nada de errado em querer ser perfeito, não há nada de errado em querer ser santo. Se quisermos ser perfeitos e não errar, precisamos o quê? Fazer tudo com amor, e o vínculo que é o vínculo da perfeição. Então busque viver para agradar a Deus. Então se o nosso Senhor Deus, na pessoa de Jesus, nos disser para ser o quê? Perfeito, nos diz, né, na sua palavra, sede santo porque eu sou santo, é porque é possível, é porque existe a possibilidade. Então eu quero dizer que ele nos afirma em Filipenses 4:13. O que é que ele nos afirma em Filipenses 4:13? Tudo posso naquele que nos fortalece. Então tudo posso vencer o pecado? Posso vencer as tentações? Posso. Então precisamos lutar para viver da melhor forma possível e almejar o que? A perfeição. Eu preciso almejar é desejar. Então se eu desejo, existe a possibilidade. Eu quero dizer que o Senhor chamou Abraão e ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Foi isso que Deus disse a Abraão. Abraão buscou, teve falhas, mas o objetivo de Abraão era ser perfeito, né? Então não podemos nos conformar com a hipótese do pecado, não podemos nos conformar com o pecado. Não nos conformeis com este mundo. Embora sejamos o que? Pecadores, precisamos lutar contra o pecado que está o que? Ao nosso redor, tentando nos tragar. Então João Wesley, ele falava às pessoas a se encherem-se da presença de Deus, dizendo o seguinte: não há lugar para o mal em uma alma cheia de Deus.
Ele falou isso. Não há lugar para o mal em uma alma que está cheia de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo não tem acesso à sua vida. Quando você está cheio de Deus, acabou, Satanás não tem acesso. Mas para Satanás não ter acesso, você precisa buscar. Eu busco o Senhor, eu desejo o Senhor, eu quero. Então esses são alguns conselhos, né, para quem deseja ser santificado. O conselho é: deseje se purificar, busque a libertação, busque uma conversão contínua, livre-se de pensamentos e palavras maus, concentre-se na oração e leitura da palavra, busque a oração do Espírito Santo e fuja da tentação. E se nós fizermos isso, automaticamente nós seremos cheios do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Eu vou pedir ao nosso irmão Jorge que eleve sua voz em oração, agradecendo a Deus por essa manhã, né? Agradecendo Ele pela presença dele no nosso meio, meu irmão. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Coração silencioso, nós temos 2 pedidos, queridos.